Estou gravando aqui e vou começar o ao vivo no Instagram agora. Perfeito. Só você me dando as coordenadas. Pessoal, estamos voltando ao vivo com a nossa convidada de hoje, Janice Carmo, mestre, que vai contar um pouquinho para a gente sobre psicologia do trabalho. Então, se alguém quiser assistir conosco diretamente pelo Zoom, é possível. Eu vou colocar aqui agora o link, tá? Para quem quiser ir conosco. E aí, tá aí, então, quem quiser entrar para ver diretamente no Zoom, pode. Só vou pedir para todo mundo que entrar pelo Zoom, por favor, mutar o seu som, tá? Para não atrapalhar aqui a nossa transmissão diretamente ao vivo, tá bom? E se alguém estava lá, de repente, né, quiser divulgar aí para a família, para o pessoal, para entrar no Zoom também pode, tá, gente? Então, vamos começar a nossa transmissão novamente. Nice, repete um pouquinho para a gente. Agora vai! Que agora acho que agora a gente vai conseguir legal. Então, repete para a gente um pouquinho sobre a questão da psicologia do trabalho, né? E como que a gente estava falando sobre, né? Como que a gente usa essa perspectiva, então, a partir da clínica, né? Dentro da clínica. Perfeito. A psicologia do trabalho ela é um campo muito extenso, muito amplo, conta com diversas abordagens. As abordagens que eu utilizo são as clínicas do trabalho. As clínicas do trabalho, elas são de origem francesa e tem uma... o que isso quer dizer, ser de origem francesa? Quer dizer que no Brasil a gente tem uma realidade diferente da realidade da França, onde essas teorias, essas abordagens, elas iniciaram o seu estudo. Então, toda e qualquer intervenção que a gente faça, ela precisa ser situada. Então, eu não posso pegar necessariamente um estudo francês e querer replicar ipsis literis no Brasil, porque eu vou ter diferenças. Então, a gente passa a constituir, a partir da década de 90, vamos numerar por aí, um campo no Brasil também de estudos em clínicas do trabalho. Alguns fatores, eles vão aproximar as três principais clínicas, que são a clínica da atividade, a ergologia e a psicodinâmica do trabalho. Elas têm forte influência da ergonomia da atividade, da psicanálise, a psicodinâmica do trabalho, ela trabalha muito com a psicanálise, perspectivas e bases filosóficas, teorias do discurso. Então, o discurso ele é muito caro para as clínicas do trabalho. E por que eu gosto tanto de falar? Eu fiquei tão feliz com esse convite, Pamela, porque eu vejo que as pessoas têm uma certa dificuldade nos cursos de formação de entender a aplicabilidade, por exemplo, de uma clínica do trabalho, por que estudar o trabalho. E aí eu estava te falando que a primazia, ela é do trabalhador. O que quer dizer isso? Ninguém sabe mais do trabalho do que aquele que trabalha. Então, nenhuma pesquisa, nenhum estudo, nenhum texto, nada vai dar conta da totalidade da produção existencial do trabalho que tem para o próprio trabalhador. E quando a gente vai produzir estudos ou a gente vai produzir intervenções em clínicas do trabalho, a gente precisa se atentar à organização do trabalho. Então, por exemplo, eu estudo polícia militar e policiais militares. Não é igual estudar polícia e estudar o coletivo de trabalhadores. É diferente. Ué, Janice, mas o policial ele não faz parte da polícia? Sim. Só que existe uma instância que aí vai ser formada por uma cultura, pela rotina de trabalho, a dimensão mais burocratizada do trabalho. Essa é a organização do trabalho. O trabalhador ele está inserido, ele é impelido pela organização do trabalho. Então, ele vai ter que cumprir o horário dele. No caso do policial militar, vai ter que usar o fardamento. Ou, se ele não usar o fardamento, ele vai ter uma série de dinâmicas ali do trabalho para que ele seja também reconhecido como policial militar, ainda que não se utilize do fardamento. Então, esse estudo, essa relação organização do trabalho e vivência do trabalhador é o que é mais caro para as clínicas do trabalho. Então, a produção subjetiva, a existência que o trabalho traz,
a identificação social que o trabalho traz é um dos pontos, um dos objetos de estudo das clínicas do trabalho. Como que eu posso me utilizar dessas clínicas do trabalho como psicólogo se eu não tenho intenção de focar, por exemplo, a minha prática nas dimensões do trabalho? Eu estava falando disso quando cortou, né? Às vezes a pessoa ela pode ter uma outra vertente, esquizoanálise, psicanálise, atuar com isso, mas ela ter o cuidado desse olhar para o trabalho. Porque, por exemplo, quando chega uma situação, eu estou me separando, eu não consigo, na clínica individual, que não é individualizada, e ela não é individualizada porque a gente tem que se atentar para os processos sociais do indivíduo que está com a gente, do nosso paciente, do nosso cliente. Eu tô me separando porque eu não consigo conversar com a minha esposa, a gente não consegue ter um diálogo. Aí você vai lá, né, no relacionamento, como que esse relacionamento se coloca, você vai também na criação daquelas pessoas, os vínculos familiares, mas por que não também investigar o trabalho? Uhum. Por que não investigar as vivências desse trabalhador? Às vezes esse trabalhador está colocado no espaço de trabalho que ele passa a maior parte da vida dele, a maior parte do tempo dele, e ele não tem vínculos, muitas vezes, ele trabalha num lugar extremamente papel. Isso vai influenciar certamente a vivência dele enquanto sujeito, fora do horário de trabalho. O trabalho, ele está com a gente o tempo inteiro. E aí, quando deu essa dificuldadezinha aqui entre a gente, né, das mídias, isso é o nosso trabalho também, entende? A gente foi forçado nesse momento pandêmico a criar estratégias para não se distanciar das pessoas que precisam do nosso trabalho. Então, a gente está aprendendo a usar as mídias. A gente teve um entrave, a gente teve uma dificuldade. Trabalhar é isso. A parte mais interessante é quando a gente consegue transformar uma dificuldade em algo que demos conta. Essa dimensão do trabalho existencial, de um sofrimento que a gente transforma, ela é extremamente potente para a produção de saúde. E é assim que a gente olha a dimensão da saúde no trabalho. O que são entraves, o que são questões, o que está difícil, o que não está produzindo saúde para aquele coletivo, para aquela gestão, para aquela organização do trabalho, que a gente pode eticamente, porque quem fala o que é saúde não é o psicólogo que vai lá para fazer avaliação, porque isso seria, a gente seria muita petulância dos psicólogos achar que sabem, né, de antemão o que fazer para uma determinada situação. Mas certamente o nosso olhar clínico, o nosso olhar acurado, a nossa escuta diferenciada e o manejo da experiência de estar em contato com o trabalhador nos facilita a propor algumas intervenções que vão ser sempre um risco. Eu acho que essa parte ela é muito interessante na psicologia do trabalho, nas clínicas do trabalho. Há um risco. Eu não chego para fazer um trabalho com tudo fechado, tudo protocolar. A nossa profissão ela não é assim, né? Ela tem que ter um espaço de manobra, um espaço de criação. Mas eu tenho sim direcionamentos e métodos para desenvolver uma intervenção em clínicas do trabalho. Ótimo, muito bom. Vamos pensar aqui também se existem, né, técnicas e instrumentos específicos para a gente trabalhar, então, com essa questão, né? Que a gente pode, sim, trabalhar, né, nessa dimensão clínica. E aí, existem esses instrumentos, intervenções, técnicas específicas? Existem, sim. Uma coisa bem interessante, se eu falar, Pamela, e ficar assim, nossa, agora eu voei, eu não entendi o que ela disse, você me avisa que eu volto. Tá. Porque esse também é um ponto... Não ficar muito claro, o pessoal também pode falar aí pra gente. Porque essa é uma prática, e aí, por exemplo, as minhas alunas, quando elas vão me acompanhar no doutorado, ou mesmo quando me acompanhavam no mestrado, é um exercício de a gente fazer a nossa fala ser uma fala audível e compreensível ao outro. Porque às vezes a gente fala um psicologuês que o trabalhador não vai entender.
Verdade. Então, a gente precisa, eu acho que essa postura de você pensar e refletir e ter um grupo com quem compartilhar, um grupo de outros psicólogos que acompanham essa leitura das clínicas do trabalho, é fundamental para que a gente consiga produzir desentrave na atividade de trabalho. Só uma colocação, quando eu falo atividade de trabalho, eu estou falando tudo aquilo que o trabalhador faz efetivamente, tudo aquilo que ele gostaria de fazer, tudo aquilo que ele poderia ter feito e não fez, tudo que ele não queria fazer, o que é possível ser feito para que, de fato, ao final disso, ele faça alguma coisa. Então, quando a gente escolhe estar juntas numa live, porque somos psicólogas, isso é parte do nosso trabalho, a gente mobilizou uma série de dimensões subjetivas para estarmos juntas nesse momento. Então, a gente abriu mão de, às vezes, estar almoçando nesse horário, a gente abriu mão de estar com a nossa família nesse horário, a gente se preparou, a gente estudou para poder estar aqui. E a gente não vai conseguir, talvez, hoje, falar dos conceitos de clínicas do trabalho. Então, tudo isso é a nossa mobilização para com o trabalho. E aí, a pergunta sobre técnicas e protocolos, existe sim, existem métodos. Existem intervenções que elas são muito utilizadas, todas caminham na perspectiva qualitativa. Quando a gente, por exemplo, usa um questionário, ele produz um dado quantitativo, ele vai ser um a mais para aquilo que a gente vai produzir no contato com o trabalhador. Então, você desenvolver uma atividade em clínicas do trabalho, você vai ter que ter contato com o trabalhador. Não dá para você fazer isso do seu consultório separado do trabalhador que está lá na ponta, que está vivenciando as questões dele. Então, a gente tem algumas técnicas e alguns métodos, por exemplo, a instrução ao sósia, que aí você pede ao trabalhador para que, se eu tivesse que estar no seu lugar e ninguém pudesse notar essa diferença, o que eu deveria fazer? Eu vou, assim, tô falando bem superficial, tá, gente? Não é exatamente assim que está descrita a técnica, mas para que vocês entendam. Eu utilizei desse método na minha dissertação e fiz isso com um policial militar no espaço de trabalho dele. E aí foi muito interessante porque ele estava fazendo o policiamento em um shopping. E aí a gente entrou no shopping, sentamos, e aí eu fiz essa pergunta para ele. Para começar, ele falou assim para mim: ué, mas você é mulher, eu sou homem, todo mundo vai ver a diferença. E esse dado foi um dado trabalhado. Realmente, tem uma diferença. É uma profissão que você tem uma qualificação diferenciada, sim, pelo corpo, pela força, pelas questões de ser mais homens do que mulheres. Então, essa fala dele já foi um dado. E aí ele fala, não, eu chego no trabalho, eu assumo serviço, aí tem uma preleção e eu vou para a rua. Aí, calma, eu vou para o serviço, tem uma preleção. O que é preleção? E você vai para o trabalho de qualquer jeito? Eu posso ir com essa roupa que eu estou usando aqui para o trabalho? Não, eu tenho que colocar a farda. E como que coloca uma farda? A farda já é o trabalho para esse trabalhador, que inicia em casa. Então, os métodos e as técnicas nas clínicas do trabalho, elas também são muito pensadas e desenvolvidas no contato com o trabalhador. Então, nós temos, sim, existem protocolos, a gente pode usar algumas escalas, que não são necessariamente das clínicas do trabalho, mas que vão compor com o corpus de análise para uma intervenção em clínicas do trabalho. Na verdade, em saúde do trabalhador, porque a gente está falando da saúde mental no trabalho. Então, clínica do trabalho é a gente estudar a saúde mental do trabalhador, no trabalho, com o trabalho e pelo trabalho. Ótimo. E aí, queria aproveitar para perguntar, né, já que a gente estuda, né, essa questão da saúde mental do trabalhador e etc., lógico que a gente tem um perfil que tem que ser uma pessoa que trabalha, né, para poder fazer, ou não. Às vezes pode parecer uma pergunta óbvia, né, mas surge uma dúvida, né, da gente, que perfil é esse, né? Porque eu preciso estar trabalhando, eu preciso estar empregado para ser um trabalhador? Olha que coisa interessante, né? Será que trabalho é igual a emprego?
Exatamente. Então, quem é esse perfil, né? Quem que pode participar aí de uma psicologia do trabalho, uma clínica né, nessa perspectiva da psicologia do trabalho, né? A gente tem uma infinidade hoje de possibilidades de trabalho. O que a gente costuma elencar como atividade de trabalho não é igual a emprego, não é igual a carteira assinada. Então, eu posso ter uma série de trabalhos informais e atividades de trabalho que não necessariamente são enxergadas como um emprego formal. Então, quem é elencado para ter aí uma intervenção em saúde do trabalhador? Todo aquele que se utiliza da sua força e sua mão de obra em troca de um retorno financeiro. Então, tem uma relação financeira, sim, um modo de transformação do mundo através da utilização desse trabalho. Uma mãe. A mãe, ela é uma trabalhadora pela função mãe? Não, nesse caso não. Mas o trabalhador do Uber, o feirante, a pessoa que faz um trabalho manual e vende esse trabalho, é trabalhador, né? Agora, a mãe tem trabalho? Oi? Uma dona de casa. Uma dona de casa depende se ela recebe por isso, entende? Não necessariamente porque eu sou dona de casa com o meu marido e meu filho, isso se configura uma relação de trabalho. Pode ser que se configure, mas não necessariamente. Agora, uma pessoa que recebe um retorno por esse trabalho, isso sim pode se configurar uma relação de trabalho. Agora, chega uma cliente para a Pamela e ela é dona de casa, o marido trabalha fora e ela cuida dos filhos. E aí ela começa a falar, por exemplo, de baixa autoestima. Tem uma dimensão de um uso de uma força e de uma subjetividade trabalhadora que está comparecendo ali e que é importante que a Pamela olhe? Com certeza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não colocar em jargões e verdades prontas, porque senão a gente vai falar isso é, isso não é. Não, a gente tem que olhar singularmente cada situação. Ultimamente, nos trabalhos que eu tenho feito, existe muito fortemente essa questão da mão de obra. Então, a gente vincula muito essa dimensão da mão de obra. Mas não necessariamente todas as relações que a gente vai colocar, se não tiver dinheiro envolvido, é porque não é trabalho. Não, às vezes você tem outras formas de retorno que vão configurar uma relação de trabalho. Aí a gente pode pensar em relações de trabalho escravo, a gente pode pensar em relações informais de trabalho, a gente pode pensar, tem um trabalho lindo da Ana Paula Matede, minha querida amiga, que ela fez um trabalho com as prostitutas. E é um trabalho muito difícil, uma atividade de trabalho muito difícil de ser compreendida na sua dimensão trabalhadora, por questões, inclusive, sociais, de preconceito. E ela fez uma dissertação incrível falando dos processos de trabalho para esse coletivo. Que legal, muito, muito interessante isso tudo que você está trazendo, e eu acho que deixa muito claro aí também, né, para as pessoas que não necessariamente somente um emprego formal deve ser, né, tratado como trabalho, valorizado. Às vezes a gente não consegue ver isso, né? Parece que determinadas pessoas, né, e aí a gente até entra talvez um curso aí, né, das questões de meritocracia e etc., né? Que eu acho que aí a gente vai para um outro campo que tem pano para manga para a gente discutir, mas que no momento em que eu, de alguma forma, estou exercendo algum tipo de trabalho, seja ele, né, um emprego formal ou não, né, eu posso estar vivenciando essas situações onde eu preciso, talvez, de um psicólogo do trabalho para estar olhando com esse, né, com esse olhar aí da questão, né, você estava falando da ergonomia, das relações que a pessoa vai estabelecer com a atividade que ele está desenvolvendo,
das relações que vai estabelecer com os colegas, para quem é direcionado o seu trabalho, quem é o destinatário do seu trabalho. Mas é claro, Pamela, que a gente também não pode dizer, e eu tenho tomado cuidado com isso, que toda e qualquer atividade de trabalho, porque existe muito essa coisa assim, o trabalho dignifica o homem. Tem situações em relações de trabalho que elas são extremamente adoecedoras, né? Que elas são extremamente perversas. Então, é sempre ter esse cuidado de não olhar. No Brasil, a gente tem muito forte essa coisa assim: família é uma coisa boa, trabalho é uma coisa boa. Peraí, que família é essa? Que trabalho é esse? Como é que isso se configura? Que tipos de relações são estabelecidas ali? Que tipos de relações são possíveis de serem estabelecidas ali? Porque senão a gente também cai nessa coisa do mérito, da pessoa que foi sozinha, deu conta. Tem isso também, isso é lindo e é louvável. Mas a gente não tem só isso. Isso não é a regra, pelo contrário. Quantas pessoas, né, que às vezes devem ficar em relações de trabalho extremamente, né, adoecedoras por conta dessa coisa de que se eu não trabalho, então eu sou preguiçoso, eu sou vagabundo, eu sou... Assim, e aí, se eu também deixo, de repente, um emprego que é formal para ir para uma outra atividade de trabalho, né, informal, o quanto isso faz, né, às vezes essas pessoas também acharem que não vão ser dignas, que não é legal, que esse trabalho não é bom, né, é realmente muito complexo isso tudo, né? E a gente, às vezes, tende, como um todo, social como um todo, a colocar o dinheiro como ponto principal. E é hipócrita na sociedade capitalista que a gente vive dizer que o dinheiro não é importante. Ele é sim, né? Ele é sim porque ele é importante? Não, ele é sim porque a gente está numa cultura capitalista que tem um modelo que é maior que eu e você. Mas a relação de trabalho, ela vai passar por uma série de coisas, né? Quando você me pergunta, a dona de casa, ela é uma trabalhadora ou não? Eu digo, depende, porque a gente tem que olhar a relação que está se estabelecendo ali. Em geral, a gente fala da mão de obra, da troca do trabalho e uma dimensão financeira. Tem isso também. Mas a gente não pode totalizar e generalizar. E tem pessoas que vão passar por situações de trabalho que quem está de fora é um cuidado para o psicólogo. Por isso a primazia do trabalho é do trabalhador, para que a gente não julgue. Porque senão a gente vai olhar e falar assim, gente, a pessoa não precisava estar nisso. Quem sou eu para achar que a pessoa não precisava estar nisso? A pessoa entender o mundo, entender o universo desse trabalhador é muito importante. Eu trabalhando com policiais, eu aprendi muito isso. Assim, eu não tenho como julgar, porque não é o meu trabalho. Para começar, psicólogo não tem que julgar. Mas o psicólogo, ele não é neutro. Então, ele vai ter o ponto de vista dele, vai ter a opinião dele, ele tem que trabalhar isso na terapia dele também. Mas quando eu olho para o trabalhador, eu preciso entender o universo daquele trabalhador, daquele coletivo de trabalhadores, daquela gestão, daquela organização do trabalho. E por que que hoje isso é tão atual? Primeiro, a gente está numa pandemia e as relações de trabalho mudaram drasticamente. Então, assim, estou prevendo que teremos muito trabalho em saúde do trabalhador, quando já estamos tendo, mas quando houver uma retomada fisicamente, não vai ser de qualquer forma, isso tem trazido estresse, angústia, depressão. Então, a gente vai ter aí um know-how de trabalho muito importante. E eu vejo que a gente, na graduação, pelo menos a nossa, a gente teve muito pouco de psicologia do trabalho. Então, agradeço aos professores que levaram isso para a gente, me aprofundei na pós-graduação, mas acho que a gente deveria investir em falar mais disso, em trazer mais debates sobre psicologia do trabalho, em compreender mais, porque todo psicólogo pode ter um olhar acurado para a saúde do trabalhador. Perfeito. Isso é uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouquinho, né? Deixa eu só te fazer uma pergunta antes da gente entrar nesse ponto aí do que o psicólogo pode, né? Se qualquer psicólogo, o que ele precisa estudar para poder saber psicologia do trabalho, né? Vamos só perguntar uma coisa. Qual é o momento que, de repente, uma pessoa que está vendo aqui essa live, ele vai falar assim, como que eu sei que está na hora de eu procurar um psicólogo que trabalhe com esse olhar, né, de psicologia do trabalho? Em geral, Pamela, essa busca, essa procura, ela é feita pela organização do trabalho,
ou pelo coletivo de trabalhadores, sindicatos, entende? É muito difícil é muito possível que uma pessoa perceba que ela está com problemas no trabalho. Mas para fazermos uma intervenção no trabalho, eu preciso estar no trabalho. Então, a pessoa que observa, eu levanto todo dia para ir trabalhar e eu começo a vomitar, eu induzo o vômito e eu fico muito nervosa, eu chego no trabalho, demoro para conseguir me concentrar. Aí eu me concentro, eu não quero ir embora. Essa pessoa precisa de uma intervenção no ambiente de trabalho? Talvez sim. E precisa de uma intervenção pessoal para ela entender esse entorno do trabalho? Também. Então, isso não me impede de ter minha terapia individual. Agora, uma pessoa que gere uma organização do trabalho, um coletivo de trabalhadores que observe essa importância, em geral, são fatores disruptivos. Por exemplo, suicídios coletivos, ou tentativa, afastamento, um grande número de trabalhadores pedindo baixa, pedindo para ir embora. Então, você na sua empresa, na sua organização, como é que está o clima aí? Como é que está esse clima organizacional? Isso também é bem interessante. A gente vai nas linhas organizacional, né? Como é que estão as relações de trabalho? As pessoas, elas estão presentes e trabalhando, ou elas estão presentes e não estão trabalhando? Que aí é o presenteísmo. A gente fala muito do absenteísmo. Mas existe o presenteísmo, que eu estou de corpo, mas eu não estou produzindo. Então, na sua empresa, na sua indústria, na sua fábrica, no seu consultório, no seu hospital. Recentemente, agora, eu estive muito presente em hospitais e ali são relações de trabalho muito dinâmicas, muito intensas, nessa pandemia muito mais. Então, você que está nessa gestão desse espaço, como é que é isso? No Brasil, a gente tem uma característica de pesquisa que a gente fala que tem que fomentar a demanda. Porque é muito difícil uma empresa, um órgão público, por si só, falar, olha, eu quero uma intervenção em saúde do trabalhador. A gente ainda não tem esse olhar. Quando eu comecei na polícia, não, aqui tá tudo bem, aqui tá tranquilo, né? Nem tinha psicólogo lá na época que eu comecei. E aí você vai fomentando essa demanda, você vai buscando junto ao trabalho, ao trabalhador, aos coletivos ali presentes, as questões que podem estar adoecendo. Então, qual é o momento? O momento em que, pactuando com esse coletivo, eu percebo que tem algo errado. O que é algo errado? Produção de sofrimento, adoecimento e fatores disruptivos. Suicídio, afastamento, presenteísmo, absenteísmo e por aí vai. Ótimo, perfeito. E também quando eu quero, tá tudo bem e eu quero que melhore ainda, também posso chamar, né? Ótimo, isso é uma boa. Do trabalho. A gente não precisa esperar as coisas adoecerem para a gente buscar a saúde, né? A gente aqui no Brasil tem muito essa cultura de buscar somente quando a coisa já degringola. Já deu muito ruim. Eu vi o Balbi falando isso, né? O Balbi falou na live dele, quando tá tudo muito ruim, a gente procura atendimento. Gente, a gente não precisa chegar nesse ponto. E uma outra coisa, Pamela, que é importante salientar, é que existem muitas divergências, muitas diferenças em psicologia do trabalho. Às vezes eu vou contratar um grupo de profissionais que trabalha com psicologia organizacional, que tem os métodos específicos da psicologia organizacional. E aí vai trabalhar de uma determinada forma que é diferente do clínico do trabalho. Não quer dizer que é melhor ou pior, mas às vezes eu vou ter técnicas e modos de chegar neste trabalhador pelas questões que estão sendo apresentadas que uma ou outra vão se sair melhor, vamos colocar assim, vai ter um resultado melhor. A gente não pode prometer resultados, mas a gente pode elencar algumas possibilidades que a gente vai perseguir no momento dessa intervenção. Ótimo, perfeito. Acho que ficou bem claro aí, então, ou seja, se você tem um coletivo de trabalho, ou se você é dono de uma empresa, dono de alguma instituição, né, olhe para isso aí, né, contate talvez um psicólogo do trabalho, que isso só vai fazer acrescentar ainda mais, né, para a sua empresa e etc, né? Se não for gestor,
fazer a pactuação entre os trabalhadores para que isso seja chamado também para o seu espaço de trabalho, né? Ótimo, isso mesmo. Bom, aí a gente vai voltar, né? Vai ser, acho, provavelmente o nosso último ponto aí de discussão, antes da gente ir finalizando. A gente vai falar agora de que especificações, né? Que habilidades, o que eu preciso, né? Qualquer psicólogo pode trabalhar com psicologia do trabalho, ou tem que ter essas habilidades, tem que estudar algo específico. Como que é isso, né? Agora, para o psicólogo que se interessou, né? Estou lá no final da minha formação, falei, nossa, Janice está contribuindo muito quando eu quero trabalhar com isso, psicologia do trabalho. O que ele precisa para chegar nesse ponto? Para trabalhar com a psicologia do trabalho, com as clínicas do trabalho, só fazendo um adendozinho da pergunta anterior, também se eu sou lá o operário do operário, eu não sou o gestor, mas eu estou vendo que tem uma coisa muito errada, fazer pactuações com o coletivo e fazer a própria terapia, né? Isso é importante, a gente se cuidar a nível individual e a nível coletivo, ok? Mas que habilidades qualquer psicólogo pode atuar em psicologia do trabalho? Você tem que ter muito cuidado, Pamela, porque quando você vai trabalhar com uma intervenção em clínicas do trabalho, você está falando de vários níveis de atuação. Então, o psicólogo ele tem que ser muito plástico. O que é isso? O que é a plasticidade do psicólogo? É não só a gente saber escutar, mas a gente saber observar. É a gente conseguir ter o tempo de estar no ambiente de trabalho para conhecer ali os entraves, as dificuldades, as potências, aquilo que está indo bem, aquilo que é gostoso, o espaço do cafezinho, que é a hora que o pessoal se encontra, ou não, eu tenho espaço do cafezinho, o pessoal não habita o espaço do cafezinho. Então, eu acho que a plasticidade, a experiência em você estar com trabalhadores, isso é muito interessante. Isso transforma a gente como trabalhador psicólogo também. Sandalinhas da humildade, de que a gente não vai, às vezes, conseguir transformar o mundo e aquela organização do trabalho, mas às vezes a gente vai transformar micropoliticamente mundos. No pequenininho, estudar, ler. Eu acho que essa é uma questão da formação dos psicólogos atualmente. As pessoas estão empiricamente nas experiências dela querendo vivenciar a psicologia, mas a gente tem que ler o que foi produzido, tem que ler as dificuldades que os pesquisadores estão vivenciando, entender que uma pesquisa em clínicas do trabalho é uma pesquisa e intervenção, mas eu posso ter produção de conhecimento e intervenção de modo separado. Separado no sentido de que não necessariamente uma intervenção vai produzir um conhecimento que vai transformar a ciência. Mas toda pesquisa, nesse direcionamento, ela vai produzir intervenção. Você ter o manejo dos conceitos que você vai utilizar e você experienciar, você viver aquilo ali, você ter traquejo. Então, um psicólogo, psicanalista que atua lá no seu consultório e ele não vai em espaços de trabalho, ele pode ter um olhar para a saúde do trabalhador, sim. Psicólogo que quer atuar em empresas, em órgãos públicos, em gestões, em relações de trabalho, que eu não preciso nem ter uma empresa, em relações de trabalho, é fundamental que conheça as teorias que vai usar. Mas não só a teoria, que se conheça o como fazer isso fluir nos ambientes de trabalho. Eu trabalhando com polícia militar, gente, eu tenho é muito possível fazer intervenções. Mas isso também fala do modo de receptividade, confiança, reconhecimento, parceria, também com a nossa profissão de psicologia. Só para fechar, tem um tópico que você havia me perguntado se havia curiosidades, né? E eu participei, eu fui a primeira civil a participar de uma ocorrência da equipe de negociação psicóloga. Um abraço aos negociadores do Espírito Santo, fazem parte da Companhia Independente de Missões Especiais. E eu fui, com o olhar de psicólogo, fui convidada a participar de uma ocorrência com todo o cuidado que
era determinante para aquele momento, e eu já fazia um trabalho com eles. E foi muito interessante porque quem não me conhecia me solicitou como aquela psicóloga assim, então, tem transtorno ou não tem? A equipe de negociadores que eu já conhecia já me solicita de uma outra forma. Como é que a gente pode atuar aqui, professor? Eles me chamam de professor. Como é que a gente pode, às vezes, trazer uma palavra que vai fazer uma diferença? Então, o meu olhar foi muito mais de psicóloga do trabalho do que uma psicóloga que vai falar de transtorno, de doença, mas também que tem esse olhar de transtorno e da doença porque faz parte. Sim, sim. Muito bom. Realmente essa vivência aí que você tem, né, na Polícia Militar né, todas as instâncias aí que você já vivenciou são curiosidades ótimas, né? Eu acho que dá até para você trazer. Tem alguma outra coisa que você, né, tenha vivenciado lá que você acha que você possa dividir com a gente? E realmente é muito rico, assim. Eu acho que a gente muitas pessoas se surpreenderam, né? Eu acho que é muito importante a gente colocar isso. Eu acho que muita gente aqui no estado se chocou quando você começou esse trabalho dentro, né, da Polícia Militar. E tem sido um trabalho tão bonito, que tem dado frutos tão legais, tão interessantes, né? E eu acho que é muito legal a gente valorizar isso e lembrar, né, desses momentos, dessas vivências aí, né? E trazer, então, para o pessoal, você tem algum outro momento que você vivenciou aí, né, dessa clínica do trabalho, né, e que foi muito legal e que você pudesse dividir conosco. A gente sabe que tem questões que são éticas, né, e que a gente não pode dividir, mas tem algumas coisas Perfeito. que a gente pode, experiências que são interessantes que a gente possa dividir. É bem rico para o pessoal saber, né, como que a gente pode fazer, como que um psicólogo pode fazer diferença, sim, numa instituição e numa instituição que tinha todo, né, que a gente às vezes tem todo um estigma, assim, né, toda aquela coisa do não, né, eles são muito fechados, eles não vão receber um psicólogo lá, né, não, meu Deus, como que é isso, né? Foi um trabalho muito de conquista do espaço, mas também foi um trabalho de transformação minha em contato com os trabalhadores policiais, porque quando eu iniciei o mestrado, eu sempre tive vontade na graduação. Pamela, você me fala do tempo aí, tá? Você me corta, tá? Mas quando eu fazia graduação, eu pensava muito em trabalhar nessa dimensão da segurança pública. Agora, no Brasil, a gente até tem um grupo da ANPEP que ia discutir isso agora em agosto, sobre a psicologia na segurança pública. Aqui no Espírito Santo, meu grupo de pesquisa tem trabalhado com a psicologia do trabalho nesse espaço da segurança pública. Então, meu orientador tem alunos de estágio, tá bem legal esse desenvolvimento. Mas quando eu comecei no mestrado, eu falei que eu ia trabalhar com policiais, foi para minha família uma surpresa e para os meus colegas também, para os meus professores, ficou todo mundo assim, polícia? Nunca! Você vai conseguir entrar, que você vai conseguir fazer. Então, eu fui vendo que há muito estereótipo também em relação à profissão, há uma dificuldade de humanizar o trabalhador policial militar, e aí eu falo de, assim, culturalmente também, nós temos práticas da organização do trabalho, de coletivos que fomentam essa figura, né, essa figura do imbatível, do herói. Isso também é introjetado pelos próprios trabalhadores, mas foi um trabalho muito de conquista. E quando eu começo a minha dissertação, que eu tenho muito carinho, tá até aqui do meu lado, eu queria estudar a violência na polícia militar. E os meus professores falavam que, Janice, você já está indo com um preconceito formado. E eu não entendia, eu só fui entender o dia que eu virei para um policial. Eu assisti a aula com os policiais para dissertação e eu não entendia nada de polícia. Eu fui vendo que, assim, a farda de um militar, ela conta a história daquele militar. Quando eu olho aqui o grau hierárquico dele, conta muito da vida daquele trabalhador. E eu não entendia isso, a cor da farda, o modo da farda. E aí eu viro para um policial, eu cutuco ele, eu com as minhas, né? Eu pensava assim, se eu sou pesquisadora, eu posso perguntar. Então, eu me transvestia do meu lugar de pesquisadora, de clínica do trabalho e tudo, que eu não tinha tanto manejo. Por isso a importância do manejo do estudo. E eu virei para ele e falei assim, aqui, você poderia me falar quantas
pessoas você já matou? Foi, né? Assim, hoje, quando eu lembro disso, eu falo assim, gente, olha isso. E aí eu conto isso para os meus alunos também, e para as pessoas que trabalham comigo, para ver que a gente não nasce pronto, a gente não nasce sabendo. A gente, como psicólogo, vai fazer besteira também. E aí o policial, ele foi muito assertivo comigo, muito empático. Ele virou para mim e falou assim, então, as pessoas me perguntam quantos eu já matei, mas não me perguntam quantos eu já salvei. E aquilo, para mim, foi um choque tão grande. É uma resposta entre policiais. Os policiais dão essa resposta, porque eles enxergam o trabalho deles como um processo de salvar o outro. Isso tem uma série de implicações. A outra coisa que eu fui entendendo é o que é o armamento para um policial. Que relação você estabelece com esse armamento? Que relação de trabalho eu estabeleço com o corpo? O policial tem que estar barba feita, cabelo curtinho, a mulher com coque. Então, isso que é muito pequeno é muito grande. E acho que um dos trabalhos que eu tenho mais carinho de todos que eu já realizei na polícia, estou finalizando a minha tese de doutorado agora, mas sem dúvida foi o ciclo de discussões em saúde mental do trabalhador que eu realizei com o Batalhão de Missões Especiais, o BME, que eu não fazia ideia, eu literalmente bati na porta do batalhão, porque eu morava perto, então eu via o Batalhão de Missões Especiais, eu tinha curiosidade de saber o que acontecia ali. E eu fui recebida com muita abertura. Eu sempre fui... uma das características das clínicas do trabalho é você também explicar o processo que você vai colocar em curso ali. E se havia uma questão ali a ser discutida em matéria de clínicas do trabalho. Eu lembro que quando eu iniciei esse trabalho, eram 5 encontros de 2 horas, uma vez por semana, e para você fazer qualquer tipo de intervenção no ambiente de trabalho, você tem que conhecer a rotina daqueles trabalhadores. Então, inserimos o ciclo no horário de trabalho deles. E no primeiro ciclo, que eram 20 militares, as pessoas não queriam conversar com a psicóloga, as pessoas tinham certeza que a psicóloga ia tirar todo mundo do... ia falar quem estava com transtorno, quem estava doente, quem não estava. E à medida que ali a gente vai discutindo relações de trabalho, que a gente vai discutindo modos de trabalho, não era eu que falava o modo operacional do trabalhador, mas era junto ao trabalhador que a gente ia conduzindo o como viver policial no Batalhão de Missões Especiais, o como vivenciar, por exemplo, algo impactante que essa profissão traga, o sigilo, a ética, isso a gente nunca pode abrir mão, porque se na polícia, eu sei que em todos os ambientes são, se você quebrar uma vez o sigilo, se você for pouco profissional uma vez, você vai carregar isso. Então, a gente tem uma profissão. Eu enxergava assim, a psicologia está aqui comigo. Eu sou Janice, psicóloga, e eu represento a Pamela, eu represento a Mariana, a Lohane, eu represento todos os psicólogos neste momento. Isso é uma responsabilidade muito grande. E esse ciclo ele se repetiu durante um ano. Criou-se o braço da psicologia no Batalhão de Missões Especiais em 2016. Em 2017, tivemos a crise da segurança pública. E me emocionei muito quando eu estava no HPM. Chega uma viatura de militares do BME, muito agravados por conta da crise, que foi um momento muito difícil. E aí, quando eles me veem, a senhora que está aqui, então eu posso entrar. Então, naquele momento, isso foi muito significativo para mim. Não foi dinheiro, o dinheiro é importante, a gente precisa receber pelo nosso trabalho, sim. Mas o processo de confiança que se estabeleceu para uma profissão muito mal vista na sociedade, que é a psicologia. A psicologia ela não é entendida na profundidade, as pessoas são tidas como doidos porque conversam com o psicólogo, e a gente está mudando isso. Eu acho que a gente colocar para discussão e dizer o que a gente faz, a gente vai conseguir com que as pessoas entendam a importância e a beleza da nossa profissão e a necessidade que ela é. Até porque nós, psicólogos, também fazemos a nossa terapia, os nossos grupos e por aí vai. Com certeza. Janice, queria agradecer imensamente, Assim, foi muito gentil da sua parte estar conosco hoje. Eu estou muito, muito, muito feliz de ter podido conversar com você. O pessoal aí conheceu uma área aí da psicologia que
nem imaginava, talvez, que pudesse, né, saber que existia, né? Então, queria agradecer, pedir para você, se você quiser falar com alguém, olha, estão dizendo aqui que foi maravilhoso, inspirador, né? Deram vários elogios aqui na live, né? Vamos lembrar que esse vídeo vai ser utilizado, você também vai colocar lá no seu, né, no seu perfil, então se alguém não chegou aqui por algum motivo, pelo fato da gente estar no Zoom, fique tranquilo, Janice vai falar depois também, né? Lá vai ter divulgadinho, né? Porque eu acho que é muito importante isso tudo que você trouxe para a gente hoje. Acho que as pessoas realmente, como você falou, né? Não têm dimensão ainda do quanto a psicologia é importante. E eu acho que esse é o momento, né? Que a gente está podendo falar um pouco sobre isso para as pessoas. Nossa conexão aqui no Instagram deu uma travada, mas vamos ver se a gente consegue retomar aqui. Tá reconectando, reconectou. E aí, queria que você, né, dissesse aí pra gente umas palavras finais, pra gente encerrar, né, com chave de ouro aí essa live. E queria agradecer de novo, muito, muito, muito por você ter topado, ter tirado esse tempo, né, e ter vindo aqui trabalhar comigo, falando sobre psicologia do trabalho, né? Pamela, primeiro queria agradecer a você. Você sabe como tem sido um momento ímpar na minha vida, né? Dizer que eu estou impressionada com a sua coragem de estar aqui com vários psicólogos, falando de linhas que você, assim como eu, não conhecia, e trabalhando com tecnologia. Assim, admiro. Você é uma profissional que me inspira. Eu sou encantada com o seu trabalho, você sabe disso. E eu queria aproveitar para agradecer a todas as pessoas que confiam no meu trabalho, que apoiam o meu trabalho, principalmente a minha família. E aí, por que eu tenho falado tanto de família? Porque realmente ser psicólogo e poder dedicar grande parte do seu tempo, você tem apoios. E no meu caso, a minha família. E os meus amigos, mas também os espaços que abrem, que confiam nas intervenções, que às vezes não entende muito bem, mas vou topar porque isso aqui parece importante. E que as pessoas tenham coragem, porque a gente está num momento tão difícil que a gente precisa ter coragem. E a coragem ela é fundamental para que realizemos bem os nossos trabalhos, que as pessoas sejam mais cuidadosas, porque eu acho que o cuidado ele é fundamental para que a gente desenvolva qualquer coisa, e o trabalho não é diferente. E dizer que você foi extremamente cuidadosa comigo em todo o processo, está sendo com os outros psicólogos, e estou assistindo e achando incrível. E dizer que quem tiver dúvida, né, se às vezes eu falei muito rápido, pedir desculpa se eu falei alguma besteira também, porque dá um frio na barriga. Então pode ser que eu peque alguma coisa, mas eu sou humana. E é isso, assim. Muito obrigada, foi uma Mas para a delícia. gente te contatar, conta aí pra gente, fala para onde que a gente acha você, como é que a gente fala com você para poder, né? Se eu cheguei e vi essa live e falei, nossa, quero isso no meu, né? Missão. Então vamos lá, como é que a gente te contata? Eu tenho o meu Instagram, é o Janice do Carmo. Também, se mandar mensagem para a Pamela, ela vai passar o meu contato para vocês, mas eu olho as minhas redes sociais. Então, assim, não é difícil me achar, não. Só jogar o nome ali, Janice do Carmo, você vai me encontrar. Se não, só pedir para a Pamela se pode passar meu contato. E estou sempre aberta para discutir. Eu amo falar de psicologia do trabalho. E é isso, estamos juntos. A gente percebe o brilhinho nos seus olhos. Muito obrigada. Vamos dar tchau, pessoal. E a gente Tchau, se vê em gente. breve, Obrigada. se Deus quiser. Isso aí. Força para todo mundo. Tchau. Tchau. Peraí, deixa eu